Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje temos um assunto super especial. Vamos falar sobre reencarnação. E para isso, estamos aqui. A mesa está constituída com o José Luiz Cardoso, que é astrólogo, terapeuta. Manja um pouquinho também de reencarnação, né? Não tem como a gente não falar sobre isso também dentro da astrologia, né, José Luiz? Sim, o meu site é Astrologia Reencarnacionista, quer dizer, falo de reencarnação. Maravilha. E estamos aqui com o nosso convidado queridíssimo, João Gomes. João Gomes, ele é um escritor e ele está à frente do livro Meu Dono Continua Vivo, Eu Sei, e De Volta ao Plano Terreno, né? São 2 livros que falam sobre essa questão. O João Gomes, ele é um escritor kardecista e ele vai falar um pouquinho, né? Seja bem-vindo, João, ao nosso podcast Buscando Equilíbrio. Muito obrigado, Anne. Me sinto muito honrado pelo convite. Quando tu me fizeste o convite, puxa vida, que legal. Vou participar com o maior prazer. E aqui estou, né? Vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, sobre os meus livros. Um olá para todos, espero que estejam todos bem. E vamos ver como é que se desenrola o nosso bate-papo. Maravilha. Esse assunto, ele é um assunto... Eu amo, né? Eu sou... muito fã e dentro dos estudos, dentro de todo o trabalho que eu desenvolvo, ele tem muito a ver com a questão, sim, né, da espiritualidade, da reencarnação. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto hoje, João. Então, sim, é um prazer te ter aqui falando sobre essas questões que para algumas pessoas é bastante polêmico, né? Então, sim, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os nossos apoiadores. Então, a gente está aqui com um apoiador novo, que é a ICF Construtora Inteligente, que fica em Guaíba. Em Guaíba é uma construtora que tem uma tecnologia diferenciada, tá? Inclusive, eles estão ministrando um trabalho maravilhoso voltado para a construção civil de mulheres. Pasmem, muito interessante. Inclusive, eu já fiz, né, um trabalho de palestra para esse curso, nessas mulheres que estão empreendendo dentro dessa linha, né? Essa construtora, ela trabalha muito com inovação e transformação. Ela traz muito essa questão do superar desafios. E ela tem uma filosofia muito interessante que a gente vai trazer aqui no próximo episódio, quem está à frente dessa construtora, para falar um pouquinho melhor. Temos também o nosso apoiador da Movie Cine. É aquele cinema que está novamente aqui na nossa cidade de Porto Alegre, no Shopping Lindóia, que fica ali na CIS Brasil 3522. Então, com uma nova estrutura, uma nova direção, mais moderna. Então, a gente ficou sem o cinema durante algum tempo no Shopping Lindóia. Ele está vindo novamente, né? Então, ele se chama Movie Cine. E quem quiser mais informações, quem quiser saber o que está em cartaz nesse cinema novo ali do Shopping Lindóia, pode entrar nas redes sociais, no Instagram, que é a Movie Cine Cinemas, ou pelo site www.moviecine.com.br. Temos também a Cooperativa Paulo Freire. A Cooperativa Paulo Freire trabalha com descartes eletrônicos. Ele trabalha com coleta e destino correto dos eletrônicos. E agora está com a parceria iGreen Energy, que trabalha com energia solar. E tem aí um segmento bem interessante dentro dessa parceria que foi feita com
Cooperativa Paulo Freire e também a iGreen, desconto direto na conta de luz. Então, tu já imaginou tu começar a pagar tua conta de luz com até 20% de desconto? Se você quer mais informações, entre em contato através do telefone. Pode ser WhatsApp também, 51 984 85 6773. Cooperativa Paulo Freire. E aí, pessoal, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, né? Então, para isso, eu trouxe o nosso querido, já foi aluno, parceiro, já foi, já fizemos alguns trabalhos juntos, João Gomes, que é escritor kardecista e tem 2 livros escritos, né, João? Sim. Então, um prazer e fico muito feliz de tu ter aceito o nosso convite, né, para falar sobre esse assunto. Com o maior prazer. E eu queria saber como é que entrou na tua vida essa questão do kardecismo. Entrou, porque às vezes vem lá da infância, né? E às vezes vem na nossa fase adulta. Para mim, por exemplo, eu comecei a ter a consciência dessa questão do espiritismo através de uma situação que eu estava vivendo na época dentro da minha família, e eu precisava entender. E o que me levou, né, a buscar esse entendimento através de uma pessoa que eu conheci, uma senhora que fazia já um trabalho muito lindo dentro do espiritismo, e ela me apresentou. E aí, no ano seguinte, eu fui buscar esse entendimento, porque também nesse período eu tive um acidente, que foi um acidente muito feio, assim. Eu não morri por Deus, né? Não era o meu momento, mas a partir dali existe uma outra pessoa, um outro ser humano. Annelise antes e Annelise depois desse acidente. Por quê? Depois desse acidente eu fui buscar mais ainda o entendimento, e o espiritismo foi uma das coisas que me trouxe. Hoje eu não me considero mais espírita no sentido de trabalhar dentro, mas é algo que eu ainda trago muito para minha vida, porque eu acredito muito em reencarnação, trabalho com isso, inclusive. Mas para mim entrou na vida adulta. E como que foi para ti isso, João? Bom, para mim foi na adolescência. Mais especificamente, aos 15 anos de idade, eu também passei por um trauma muito grande. Por pouco eu não desencarnei com essa idade, em função de uma batida na barriga. Vamos direto ao ponto. Eu fiquei internado 7 dias no pronto-socorro de Porto Alegre. E com 15 anos, uma criança, né? Louco para voltar para casa, saudade dos pais. E eu já estava andando na enfermaria e fui até o banheiro, que dava de frente para o Oswaldo Aranha, me lembro muito bem. E comecei a orar, comecei a pedir para Jesus, que sempre foi minha estrela guia, né? Jesus Cristo. Que eu já estava bem, que eu precisava ir para casa, né? Que eu estava com saudade, que o meu médico me desse alta, que eu fosse embora, e que eu estava me sentindo muito sozinha, que a minha mãe viesse me ver. E voltei para o leito, né? Só que até esse momento eu estava muito agitado, eu não conseguia dormir, me virava de um lado para o outro. Aí voltei para o leito, fiz a oração, voltei para o leito e dormi imediatamente, assim, questão de 5 minutos eu estava dormindo. E me acordei com o médico sacudindo o meu braço, né? Eu me acordei e o médico disse: oi, João, tudo bem? Eu sou teu médico, fiz tua cirurgia, tô aqui já assinei tua alta, amanhã tu vai embora e a tua mãe tá aí para te ver. Tua mãe e tua irmã. Então, assim, ó, assinou minha alta, eu pedi para que eu recebesse uma visita às 7h30 da noite, sendo que a visita era das 3 às 4 no inverno. Não tínhamos telefone. A minha irmã e minha mãe sentiu alguma coisa e pediu para minha irmã ir na igreja, que tinha telefone, ligar para o socorro para saber como é que estava. E vieram as duas. Então, quer dizer, Jesus atendeu meus 2 pedidos na hora, né? Me deu a alta para o dia seguinte. E a minha irmã e a minha mãe foram me visitar num horário completamente... Um grande sinal, digamos. Um grande sinal, né? Então, a partir dali, se Jesus já era o meu ídolo, começou a ser mais ainda.
E aí eu tinha 15 anos. E aos 17 eu realmente conheci a mãe de um amigo meu que trabalhava numa casa espírita, Allan Kardec, ali na Andrade Neves, não é mais lá agora. E eu comecei a frequentar, a partir dos meus 17 anos, os centros espíritas. Andei por alguns até encontrar realmente aquele que eu me sentisse melhor. Não que nos outros eu não me sentisse, mas tem um especial que te chama a atenção, que te busca, parece que é ali o teu lugar. E estou, então, desde os 17 anos, hoje eu estou com 67, né? Apesar de parecer 50. Mas estou cada vez mais engajado na doutrina espírita. Muito legal isso, né? Eu vejo que todas as pessoas que estão dentro dessa questão da reencarnação, que não necessariamente dentro da doutrina espírita, mas Sim. já buscaram isso, já estudaram, já aprofundaram, existem histórias que para elas comprovam. Uhum. Né? Para elas comprova, assim como houve para mim, né? Em vários momentos da minha vida. Eu sou uma pessoa que norteio a minha vida muito pela questão da espiritualidade, acredito muito na reencarnação, já busquei muitas respostas, porque como eu também trabalho com regressão, e a regressão ela é a vidas passadas, tem a regressão para essa encarnação lá até o momento que tu tá no útero ali, ou na tua fase de infância, mas também muito no que já aconteceu em vidas passadas, que muitas vezes a gente está sintonizado, nós estamos aqui, vivendo aqui, sintonizados em vidas passadas, e isso a gente consegue ver muito bem quando a gente vai para os trabalhos de regressão. Sim. Então a gente consegue perceber, sim, e a gente sente no coração que aquilo ali é uma grande verdade. Mas, claro, a gente sabe que algumas pessoas creem, né? Algumas pessoas conseguem entender que para elas isso é uma grande verdade, e algumas pessoas não, e tá tudo bem. Assim Sim. como tem pessoas que são de uma determinada religião e tem outras que são de outras religiões, e também tá tudo bem, desde que a gente consiga respeitar uns aos outros dentro das suas crenças e tudo mais. O que eu vejo é que, conforme a gente vai estudando e aprofundando, muitas vezes tu vai percebendo que tu não precisa mais da religião em si, né? A religião ela se faz necessária durante um tempo, ela te leva para um determinado lugar onde tu vai buscar entendimento, onde tu vai coisas vão fazendo sentido. Só que quem é estudioso e vai continuando o seu processo de aprofundamento e estudo, chega um determinado momento que o Deus está dentro de ti. Existe uma força superior que nos rege, sim, né? E cada um dá um nome que quiser. Mas não necessariamente a gente chega num momento de que existe também uma liberdade de expressão, onde tu continua dentro da espiritualidade, mas não mais dentro de uma religião. Sim. E aí eu trago a palavra para o José Luiz, que ele é astrólogo, e eu acredito que nem todo astrólogo necessariamente, não sei, né, José Luiz, eu sou leiga também, não necessariamente acredite em reencarnação, ou seja de alguma doutrina espírita ou alguma religião, porque para falar sobre isso não necessariamente tenha que estar dentro de uma religião ou doutrina, não sei como é que é isso, né? Eu sei que tu tem o teu Instagram, ele é astrologia reencarnacionista, então isso quer dizer que tu crê em reencarnação, mas não necessariamente, não sei, porque a partir do momento que fala de planetas e que tem coisas que vem vindo, não é só nessa encarnação, né? Pois é, quase que impossível, né? Mas enfim, eu vou falar por mim, não por os astrólogos, né? Porque quando entrou o início dessa astrologia, por exemplo, entrou na minha vida com 17 anos, né? Mas, como tu perguntou para o João, colega de aula, né, aqui, o amigão, a gente fez um curso de psicoterapia reencarnacionista juntos, né? É claro que eu acredito, mas como é que isso entrou na minha vida? Minha mãe, ela, não que ela fosse espírita inicialmente, ela era uma curiosa, uma aquariana, curiosa de todo tipo de religião, ela queria se achar, e aonde ela ia me levava, né? Eu piá,
Lógico, então isso veio de muito tempo atrás, me levava nas religiões de matriz afro, depois, primeiro no catolicismo, crismado e batizado. Mas não ia na igreja, nunca fui. Ela, né, quando ela ia, eu ia. Depois ela mudou para... Enfim, e aí veio numa sequência. E eu fui a cada religião aprendendo uma coisinha, entendendo alguma coisa, mas principalmente questionando tudo. Não quando era pequeno, agora, né? Mas depois de mais velho. Mas iniciou assim. Então, quando eu fui trabalhar, e o João agora estava comentando do Allan Kardec lá no centro, né? Me lembrei que eu frequentava muito aquilo lá. Né? Por quê? Porque ela começou a trabalhar, e ela demorou para trabalhar, minha mãe. Meu pai arrumou um trabalho num banco lá, e ela começou a trabalhar. Não me lembro bem a data, tá? Mas eu devia ter o quê? 11, 12, 13 anos. Eu ia para o centro, os dois trabalhavam no centro, eu ia visitar os dois, né? Estudava na CM ali, e aí descia pro centro, chegava lá no banco, ela me dava um pãozinho com né? um cafezinho, uma coisa assim, e depois, então, agora vai para casa, mas vai para casa, passa ali na Allan Kardec, na Andrade Neves, toma um passezinho e vai. E assim eu comecei. Depois eu comecei a trabalhar, acabei trabalhando no centro, e quando eu tinha espaço, eu, caía dentro da Allan Kardec ali. E aí é uma lembrança boa, né? Mas engraçada também, porque eu chegava naqueles bancos de espera ali, eu acabava ali, eu já dormia. Ali eu já estava tomando passe. Aí entrava para a sala, aí vinha aquele passe normal que os médiuns davam e a gente ia embora. Sabe? Mas passei anos fazendo isso. Então, assim, o espiritismo, para mim, um grau de importância muito grande. Né? Ele realmente ele conseguiu para mim abrir o que o catolicismo, e eu não pratiquei, claro, não posso dizer, mas as religiões de matriz africana, elas não explicam, né? E o espiritismo tem o livro dos espíritos, tem daí, então eu comprei o livro dos espíritos, a Gênesis, tudo, lia tudo, e li tudo. Aí depois que passou um tempo, e eu já tinha aí seus 40... eu acho, 30, não, uns 30 por aí, eu fui trabalhar com a minha mãe dentro de uma casa espírita que ela trabalhava. Fiquei 15 anos lá dentro com ela, trabalhando com crianças. Então o espiritismo para mim foi muito importante, e a reencarnação, é lógico, né? Ela foi muito mais esclarecida. E hoje, claro, tem uma consciência um pouco diferenciada, né? Mas eu entendo que é de grande importância a gente entender esse conceito, esse passado, essa coisa que para mim sempre existiu, né? Então, muito importante. Não tem questionamento, na verdade, é uma verdade que tu sente no coração. Sim. Sem e eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Porque para mim, esse lado mais, assim, esotérico, místico, ele começou, como eu sempre falo, um despertar lá, talvez com 6, 7 anos, pela astrologia. Que eu nem sabia qual era o nome. Mas com 7 anos, eu sentava na frente da TV todos os dias ao meio-dia e escutava aquele programa das Zora e Onara. E aquilo ali começou a me despertar. Olha para esse lado. E aí, quando eu tive essa questão forte aí... na minha vida particular, né, que eu queria buscar respostas, eu precisava de respostas. Onde é que eu vou buscar respostas? E onde fez sentido para mim foi dentro do entender o que estava acontecendo. E aí a doutrina espírita foi me trazendo esse esclarecimento. Eu resolvi fazer a escola mediúnica. A escola mediúnica eu fiz no Centro Espírita, muito conceituado aqui em Porto Alegre, que é o Círculo da Luz. Então, ali eu fiz alguns anos de escola. Depois eu fui trabalhar num grupo. E aí as coisas começaram, e eu sou questionadora também, sou muito pé no chão. Em virtude também do meu signo, Virgem com ascendente em Touro, muito, muito pé no chão, muito terra a terra. Mas tudo começando a fazer sentido, porque quando começa a acontecer coisas na tua vida, não tem como tu dizer que não. Coisas que tu
daqui um pouco tu tá lendo, né? Li as obras básicas, aí fui lendo, aprofundando em outras coisas, aí fui entrando para área das terapias. Então foi uma porta muito grande, né? Desse conhecimento que eu não tenho como rechaçar de jeito nenhum. E a minha vida foi sendo norteada por isso. Então a reencarnação, para mim, Annelise, não tem questionamento. Mas respeito muito quem não acredita ou não tem essa visão ainda, né? Mas, João, é interessante, assim, que tu, nessa caminhada, chegou o momento que tu resolveu escrever, né? Sim. E aí, o teu primeiro livro, qual foi? Foi Meu Dono Continua Vivo, Eu Sei. É uma análise do espiritismo, à luz do espiritismo, sobre a doação de órgãos e transplantes. Nossa, muito interessante esse assunto. Que para muitas pessoas é um tabu, infelizmente, né? Nós temos hoje uma fila de espera no Brasil de aproximadamente 35 mil pessoas na fila por um transplante. E eu sempre tento ilustrar da seguinte maneira: quando a gente vai num supermercado, numa padaria, numa farmácia, a gente chega e tira uma senha, né? Imagina tu pegar a senha de número 28.650. Quer dizer que tem 28.649 pessoas na tua frente. Claro que aí entram outros fatores de emergência, de compatibilidade, enfim, não é exatamente assim, né? Mas para se ter uma ideia geral, é isso que acontece. Nós temos aí uma fila de espera de mais de 35 mil pessoas para serem transplantadas, né? E nós somos um país na vanguarda, né, em termos de transplante de órgãos. Mas para haver o transplante é necessário que haja um doador. E aí é que está a maior dificuldade. Muitas pessoas leigas ou desinformadas ou mal informadas entendem que pode ir para um outro plano sem aquele órgão, né? Sem aquela parte do seu corpo que foi doada. E esse livro ele visa exatamente quebrar esse tabu, tirar isso da mente das pessoas, né? Ninguém sai daqui faltando órgão. Nós chegamos no plano superior, numa colônia, num atendimento, num hospital, o nosso perispírito, porque o que ficou aqui foi a matéria, né? Inclusive o nosso coração, por exemplo, é matéria, e foi para um outro ser que continua vivendo graças a nós. Podemos chamar até que seja o último gesto de amor que nós tenhamos cometido, né? Deixarmos um órgão nosso para que um outro irmão consiga completar a sua jornada. O que ficou é o órgão físico. O que vai ser doado é o órgão físico. Mas aquele ser que desencarna, aquele espírito, a energia do coração vai junto. Exatamente. Tudo junto, né? E o Chico até ilustrava assim, né? O que seria de um irmão, infelizmente, né, na guerra, que fosse destroçado por uma granada, né? Como ele viveria no outro plano? Sem um braço, sem uma perna? Não, tá tudo lá com ele. Tá tudo lá com ele. Inclusive, também o Chico narra outra história de uma menina que doou o coração, mas que tinha um certo receio, e quando chegou no outro plano... Porque, na verdade, Anny, nós não temos lá os órgãos, tá? Nós temos a sensação. A energia, porque nós ainda estivemos muito apegados por diversas encarnações ao plano material. Então, nós temos a sensação de termos os órgãos. Nós não precisamos nos alimentar, nós não sentimos frio, nós não precisamos dormir. Os espíritos não precisam disso, né? Então, tudo que acontece lá, ele está muito associado ao que aconteceu aqui. Como nós ainda estamos muito vinculados ao plano terreno, nós temos essas sensações. E essa menina, que doou o coração e tinha medo de chegar lá e não ter o coração, tão logo ela chegou, ela sentiu o coração batendo no seu peito. História contada também pelo Chico. Então, esse primeiro livro foi exatamente isso, foi trazer essa desmistificação, né, em relação à doação de órgãos, que muitas pessoas têm receio, né, de fazer a doação, achando que vão precisar disso num outro plano, né? Não vão, pode ter certeza que não. E Deus, imagina você, Anny,
as preces que serão recebidas pelo doador, já desencarnado, né? Mas que deixou... A família. Nossa, é uma coisa assim que lá em cima, quando se recebe isso, é uma exaltação muito grande, né? Então, é o último gesto de amor, como eu disse, né? Que um ser humano pode fazer, é deixar que alguém continue a sua jornada com um órgão que ainda possa ser utilizado. E, João, essa fila de espera que tu falasse é uma fila de espera de todos os órgãos, do geral, Sim, coração, fígado, geral. tudo. Córnea, pele. Sim, sim. Todos. E essa quantidade, assim, 35 mil, a gente sendo os primeiros, como é que tu disse, o que mais tem é uma quantidade enorme, é muito grande, né? E essa espera aí, assim, ela, quando tu pega, que nem tu desse o exemplo, a fichinha ali, dá um desânimo, né? Porque tu pega a fichinha 29.500 e não sei o quê. E aí tu imagina, vou embora. Imagina, né? uma Não pessoa consigo. que está realmente, claro, tem critérios também, como ele falou, mas uma pessoa que precisa, tá? Mesmo que sendo assim, ela ainda pode esperar um pouco, digamos, tá? Mas ela pensa, ela pegou a ficha 28 mil, não sei o quê. O que ela pensa? Eu vou morrer? Porque quando é que vai ter quantas pessoas precisam estar conscientes para fazer a doação dos órgãos para que eu tenha sucesso? Então é uma coisa, ainda falta muita conscientização. Sim, o que tu acha, João? Exato, é isso mesmo, falta conscientização. As pessoas ainda têm receio de fazer doação, pelo medo, pela incerteza de que vou ou não vou precisar disso lá adiante, né? Num outro estágio, num outro plano. Essa é a principal causa. As pessoas têm receio de doar os seus órgãos achando que vai fazer falta num próximo momento, depois do desencarne. Interessante. Falta de esclarecimento. Falta de esclarecimento. Mas quando tu coloca que, imagina, eu sou doador, né? Mas aí a pessoa não é doadora. Se ela souber o que tu falou há pouco ali, que, olha só, doei os órgãos, aí a pessoa que ele salvou, ou as pessoas que ele contribuiu para que convivesse ainda com aquela pessoa, ele vai estar recebendo orações, ele vai estar recebendo uma energia positiva. As pessoas têm que pensar nisso também. Sim, óbvio. Porque o que adianta tu ficar com tudo e não receber a lembrança de ninguém daqui depois que tu partir? O que vai adiantar? Nada. Então, eu acho que é um bom argumento não é de venda, né? Mas de consciência, de que as pessoas precisam doar. Claro. Né? E se a gente for falar em termos de espírito, talvez esse espírito que, esse ser humano desencarnou, o espírito foi. O que morre é o corpo físico, é o que está na matéria. Sim. Né? Mas esse espírito, quando ele se dá conta que porque para ser feita a doação, ele tem que ter em vida ter dado o aval, digamos. Assinou um contrato. Assinou. E que realmente aquilo foi cumprido pela família, deve ser uma coisa muito boa para aquele espírito. Porque ele disse, eu não preciso disso. É que nem uma roupa que para ti estava bom, mas tu não vai precisar. Ela tá boa a roupa. Só que tu não serve mais em ti. Sim, e aí tu doou aquela roupa. E aí, nossa, aquela pessoa que recebeu aquela roupa, ela ficou extremamente grata, porque é uma roupa que tá boa, que tá limpa, que serve para ela. Então, esse espírito, acho que quando ele se dá conta que ele fez essa benfeitoria, sei lá como é que se diz, mas ele fez esse ato de amor, deve receber créditos. Sem dúvida. Deve receber créditos, com toda certeza. Sem dúvida. O merecimento, né, de quem recebe também o órgão e a bondade, a generosidade, a caridade de quem doa. Existe, assim, um protocolo em que o doador não fica sabendo. Aliás, o receptor não fica sabendo quem é o doador. Para não causar constrangimento. Sim. Mas, às vezes, raramente, acontece. E o encontro é emocionante, né? Das famílias, né? Das famílias. Eu vi uma postagem agora, essa semana, de alguém que fez a doação do coração, né? Então, a família doou para uma pessoa que precisava. Sim. E o cachorro daquela pessoa que desencarnou sentiu. Veio para essa pessoa que recebeu o coração, que ele não conhecia, e ele veio, começou a cheirar e abanar o rabinho,
e ele reconheceu a energia do coração daquele... Pois é, nós estamos falando desse meu primeiro livro e o carro-chefe dele é exatamente um romance, né? E que acontece exatamente isso que tu acabou de dizer. O cachorrinho, é uma cachorrinha no caso, do doador, sentiu o coração do seu dono, que havia desencarnado, numa outra pessoa que transitava pela mesma rua. Então, chega por aí, não vou dar spoiler, né? Spoiler, mas é isso. O romance trata de um doador em que o seu cachorrinho reconhece, ou pelo olfato, seja lá pelo que for, pela energia, que o coração do seu dono, por isso o meu dono ainda continua vivo, né? E o coração do dono batia no peito de uma outra pessoa, né? Então, meu dono continua vivo. Eu sei, esse é o raciocínio da cachorrinha, né? Que ficou. Então, é um romance muito bonito, muito emocionante, e que é a primeira parte do livro. E depois nós temos os artigos de Eurípides Kuhl, de Divaldo, de Chico, falando sobre doação de órgãos, sobre transplantes. E, num último momento, as religiões do mundo inteiro que são favoráveis, ou não, ao transplante. E aí uma surpresa, meus amigos. Eu pesquisei, se não me engano, 53 religiões pelo mundo. Apenas uma, e para alguns ela não é considerada religião, e sim uma comunidade, que são os ciganos, apenas esta é totalmente contra a doação de órgãos. Todas as demais ou são favoráveis, expressamente favoráveis, ou são neutras. Ou seja, o que quer dizer neutras? Elas deixam para que o seu fiel escolha se quer ou não. Que o seu fiel decida. Se decide, tudo bem. A igreja dele, a religião dele não tem nada contra, né? Só não digamos assim, não incentiva, exatamente. Não incentiva, mas também não é contra. Ela deixa a critério do fiel, né? Mas a maioria é favorável à doação de órgãos, né? Depois que nós desencarnamos. Então, esse é o livro, né? 3 partes. O romance, que é muito bonito, muito lindo, emocionante. As colocações de Chico, de Divaldo, Eurípides Kuhl e de outros, sobre a doação de órgãos, o transplante. E, no final, as religiões que são favoráveis ou não ao transplante, né? Então, esse basicamente são os temas desse livro. Maravilha. E são assuntos, assim, que eu, sinceramente, adoro. Eu acho que esquenta, ao meu ver, para mim, esquenta o coração, porque o que seria se a gente fizesse... A gente está aqui há quanto tempo, né? E a gente está tentando se desenvolver, melhorar, a gente está criando situações que possam não só melhorar a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E aí, no momento X, tu desencarna, tu sai dessa encarnação. E pessoas, às vezes, saem da encarnação de uma forma, assim, rápida, porque, às vezes, quando tu adoece, e aí tu fica um tempo ali, tu vai se preparando, a família vai se preparando, né? Que isso é algo que vai acontecer em algum momento. Mas tem pessoas que desencarnam assim, tipo um acidente, uma morte súbita, alguma coisa. Não tá preparado para aquilo. E aí eu fico pensando assim, terminou tudo a partir do momento que tu morre? Tudo que tu criou, tudo que tu fez. Como é que é isso? Né? E para mim, eu acho que dá um alento no coração quando tu diz, não, mas vai ter uma continuidade. Em algum momento a gente vai se encontrar de novo. Talvez, não sei quanto tempo, não na mesma família, ou não no mesmo papel. Então, a gente sabe que a reencarnação nos dá essa possibilidade, muitas vezes, de vir na mesma família, ou com aquele mesmo espírito. Tem as questões dos resgates, que isso vai ser num outro momento. Se quiser vir de novo, a gente falar um pouco sobre isso, João. Existem os resgates, né? Então, a gente está num constante tentar se melhorar a cada encarnação. É claro que a gente sabe que os passos são curtos, são devagar, que nem todo mundo busca um entendimento e se melhorar a cada dia, a cada encarnação, mas ainda assim
estamos no processo da nossa melhora, né? E nesse processo das reencarnações, a questão maior é conosco, mas a gente também está tendo a possibilidade de fazer os nossos resgates, são aquelas coisas que ficaram para trás. E que não foi possível naquela encarnação por falta de entendimento, muitas vezes, por deixar determinados sentimentos instintivos falar e muitas vezes atuar, né, contra nós. E aí a gente tem essa possibilidade de melhorar. E a reencarnação é muito isso, né? Então, sim, se a gente pensar que tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu vivi, tudo que eu estou manifestando no meu corpo mental, emocional, vai com o espírito e eu posso dar continuidade na próxima encarnação, isso, para mim, já é um maravilhoso, né? Não termina por aqui. Só para encerrar, pelo menos de minha parte, da questão da doação de órgãos, eu fui muito questionado por que não aparece nas obras básicas essa questão, né? Simplesmente porque não existia na época, né, da transcrição. Não existia essa questão, como não existiam muitas outras que hoje existem. Mas aí, raciocinemos da seguinte maneira. O Espiritismo foi a terceira revelação, né? A primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo. Eu acredito que não haverá a quarta revelação. A terceira revelação ela tem uma continuidade até os dias de hoje. Vejam quantos livros escritos, principalmente psicografados por Chico Xavier, por Divaldo, por Eurípides Couto e por outros espíritas, né? Está a todo momento vindo livros com o auxílio do plano espiritual. Então, ou seja, o espírito da verdade, ou de verdade, ele se manifestou naquele momento para Kardec e, após isso, ano a ano, as coisas foram evoluindo. Exato. Foram colocadas. Porque na época não tinha uma consciência de falar sobre algo que não sabiam. Não tinha. Então não tem como os mentores passarem determinada informação se não passou em algum momento pelo teu crivo da tua mente. Isso vem de acordo com a evolução da humanidade, né? Essas informações vão chegando também. Assim como muitas coisas do plano espiritual vêm para cá. Muitos equipamentos, muita tecnologia do plano espiritual, as pessoas acham que isso é fantasia, não é. Muitas dessas tecnologias chegam para a gente também, vem de lá, né? As obras de André Luiz, por exemplo, André Luiz tem 23 obras, né, psicografadas pelo Chico. É uma mais incrível que a outra. Tem estudantes, tem universidades, tem doutores fazendo tese baseado nos livros de André Luiz de 1943. Médico, né? Médico. Ele é médico. E ele era médico. Exato. Então, vocês vejam como isso faz parte dos nossos dias, né? André Luiz, em todos os seus livros, todos, ele fala um pouquinho ou muito. Ação e Reação, por exemplo, é praticamente sobre reencarnação. Mas ele fala sobre reencarnação em todos os livros dele, né? Então, é só uma questão de acompanharmos, né, o que está acontecendo nesse processo todo, para que nós nos atualizemos e até, né, evitemos de falar algumas bobagens. Bobagens. Eu li um livro, João, não lembro o nome agora, e eu acho que é André Luiz, que falava muito das técnicas, da tecnologia médica que nos, assim, tipo, eu participei na Casa Espírita em mesa mediúnica, né? Então, quando eu abri a mesa mediúnica, a mesa mediúnica era uma mesa para mim era de 50, 60 metros, uma mesa branca e tal, e ali tinha um monte de equipamento que eu não sabia o que era. Mas a gente, quando estava fazendo o trabalho, a gente utilizava aquilo. Sim. E eu, como tu está falando, com o crescimento, a oportunidade das pessoas entenderem um pouco melhor, com a modificação do mundo de 1800 para 2000, isso tem um crescimento e esses equipamentos, eles vão chegando. Eles vêm chegando, com certeza. Vem chegando. E aí a medicina, tudo cresce, mas não é
Quando o ser humano acha que eu vou patentear isso aqui, que é meu, não sei o quê, até pode para te poder ganhar o dinheiro e sobreviver, mas isso vem Não foi criado por vem ti. de fora, não foi Exato. criado. Tu só conseguiu pegar de acordo com a tua tu canalizou, evolução. tu teve a oportunidade de fazer esse benefício para a humanidade. Sim. Então tem uma coisa muito maior do que a parte material que a gente sempre dá mais valor. Sim. Né? E lembrei de duas coisas. Primeiro, rapidinho, tá? Porque senão o João não fala. Eu quero ver o outro Eu quero livro ainda falar que ele fez. também, quero falar uma coisa ele tem que outro fala. livro ali também que é bem legal, mas que bom. Esse aí é importantíssimo, né? Maravilhoso. É um romance tipo Zélia Gattai, né? Que fala de vários romances falando do espiritismo, e a gente consegue entender com muita facilidade, né? Duas coisas. André Luiz, tem o filme que ele, quando desencarna, aqui na Terra, ele atendia uma senhorinha. Uhum. E ele achava ela um porre. Exato. Sim. Ela achava um porre. Pô, isso aqui, vem ela de novo, ela, o marido, sei lá, ela fazia... Depois que ele desencarnou, ele viu que a única pessoa Que fazia oração. E foi através da oração dela que ele saiu daquela zona umbralina e foi para um Pois lugar é, melhor. então isso... Nem os familiares. Nem os oravam. familiares Isso, oravam. olha a importância da doação de órgãos, desse livro que a gente está falando, né? Das orações que, como o João falou aí, de que está recebendo. Isso é muito bom. Maravilhoso. Então, essa pessoa que ele aqui encarnado achava que era um porre, a única pessoa que fazia oração e que fez com que A ele... secretária dele que fazia, Isso. né? E encaixava eu não ela lembro de direito, forma mas gratuita. Perfeito, né? E ele atendia. Perfeito. E a outra coisa que eu quero comentar é o seguinte: 325, Conselho de Nicéia, Constantino, ele inventou que não tinha mais a reencarnação. 553 depois de Cristo. Não foi? Eu tenho 300 e pouco. É Mas que esse foi o primeiro concílio, daí teve o segundo, foi quando foi banido a reencarnação da nossa então é história. isso. Então, imagina. função- Foi a mulher dele que... Não, foi... Aí tem a história. Deixa eu contar. Daí tem a história. Como é que um ser humano que nem nós, o imperador, é carne e osso, ele vai definir que não tem mais. Assim como entendeu? definem, o nosso presidente define coisas para nós e a gente é obrigado a aceitar. Pois é, então aí é que eu digo, nós estamos num momento de crítica, nós estamos num momento de não aceitar mais essas coisas. Então, um ser humano, e ele era um ser humano com todos os defeitos e as virtudes que ele tinha, ele definiu que não tinha mais reencarnação. Ele não tem essa condição. Não tinha essa condição. E muito menos conhecimento. Ele só fez isso por interesse. Pois a sua esposa... Em função da sua esposa Teodora. Isso. Que era ele uma... ficou sabendo que não era uma coisa muito boa em relação à sua esposa, por causa do que ela fazia. E aí, então, não tem mais reencarnação. Não vou entrar no mérito aqui, que senão a gente vai, né? Mas quem quiser dar uma pesquisada, olha lá, né? O Concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. Então não tinha reencarnação depois do Constantino? Não quiseram mais que Não. tivesse. Sempre Foi teve, né, feito gente? uma- Então, assim, ó, pra mim, por Foi aí... feita uma só pela maracutaia, digamos assim, onde teve uma votação e... Isso. Né? Enfim, nós vamos entrar no mérito ainda. Mas não pode ser assim. A história, e eu adoro história, a história conta coisas diferentes. É só a gente abrir outros livros e não os mesmos, esses que a gente está Exatamente. bitolado, né? Exato. Então, E isso não quer Astrologia dizer... Reencarnacionista, livro, né, que fala sobre... Isso é importante a gente conhecer. Doação de órgãos, maravilhoso. Maravilhoso. Mas assim, só a gente já tá na finaleira, pessoal, dando continuidade ao que o João tava falando, né? Que tudo que vem para nós, e que tu também falou, já existiu há muito tempo dentro do plano astral. Eu me lembro que há muito tempo, acho que, vamos dizer que eu acho que há quase 2 décadas... Antes disso, uma vez eu adoro livros, então eu passo pelas livrarias que vendem sebos e eu compro. E na época eu comprei um livro espírita, até estava procurando aqui para ver exatamente qual era o autor, que é o Luiz Sérgio, O Mundo que eu encontrei. Foi um livro que, quando eu li assim, as primeiras páginas, como nunca aquilo tinha passado pelo crivo do meu consciente, enfim, aquilo não me chamou atenção. Passado 10 anos depois, ou quase 10 anos, um dia eu estava mexendo, fazendo uma limpeza nos meus livros e eu peguei esse livro de novo e eu comecei a ler.
Eu me lembro que eu estava sentada no chão fazendo as faxinas de livros. Eu peguei. Quando eu li a primeira, li a segunda página, a terceira. Nossa, eu me apaixonei, porque daí eu já estava num outro momento, eu já estava estudando espiritismo. Esse livro é algo especial. Luiz Sérgio conta a história. Quando ele desencarnou, num acidente, ainda jovem, e ele chegou num mundo que justamente isso, é um mundo que eu encontrei. Lá ele fala da tecnologia de coisas que vieram muito depois para cá. Então, assim, tudo que nós temos hoje aqui do mais moderno já existe no plano astral. Tudo é criado por eles. Sim. E a gente, tipo assim, eureka, eu inventei. Não, tu não inventou nada, só o teu conhecimento acessou algo que já existe. Então, tu já tem condições de trazer para cá, para trazer essa informação para a humanidade. E tu vê como o plano espiritual, ele é inteligentíssimo, né, em termos de organização. Como é que uma mesma ideia surge, por exemplo, vamos dar um exemplo que todos nós sabemos, na França, com Santos Dumont, e nos Estados Unidos, com os irmãos Wright. A mesma ideia. O avião. Né? Então, o plano espiritual é assim, se falha o Santos Dumont aqui, tem outro lá. Se falha os irmãos Wright lá, tem o Santos Dumont aqui. Então, sempre tem o plano B e talvez o plano C. Com Kardec já foi assim. Porque a ideia está aqui no inconsciente coletivo, né? No consciente coletivo. Aí, quando tu vai e busca mais entendimento, tu aprofunda, tu abre uma porta. E que tu pode acessar esse conhecimento. Então, pode ser alguém de lá, de cá e acolá. A mesma ideia. O Kardec, por exemplo, o plano espiritual tinha um plano B, caso o Kardec não desse conta, que seria o Leon Denis, né? Mas, felizmente, nosso Kardec deu conta do recado. Mas o plano espiritual... E coragem. Coragem para abrir uma coisa nova. Muita coragem. Né? Exatamente. Então, tem toda essa questão, né? O plano espiritual está sempre trabalhando de uma forma muito inteligente e muito organizada, né? Para que as coisas realmente possam evoluir, em todos os sentidos. Nossa, esse assunto maravilhoso. Com certeza a gente vai ter que trazer outras vezes. Praticamente nada sobre reencarnação. Quase nada, mas realmente a gente já está... Vamos falar sobre o outro livro na próxima. Mas dá o nome, pelo menos. O nome, me fala e como é que eles podem encontrar o teu livro, o teu contato, se quiserem mais informações. Então vamos ao meu contato. O meu Instagram é João Luiz com S, sem acento, Pereira Gomes, tudo junto, tudo grudadinho. Tá? João Luiz com S, Pereira Gomes, tudo juntinho. O meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato comigo, é 51999939585. Os meus livros, o Meu Dono Continua Vivo, Eu Sei, podem falar diretamente comigo ou procurar na livraria. Tu não trouxe eles, né? Eu não trouxe. Ou procurá-lo na Livraria Santos, que deve ter esse livro lá. E o meu dono, o outro livro, que nós vamos falar numa outra oportunidade, de volta, mostro para lá? De volta ao plano terreno, é basicamente tudo no livro sobre reencarnação. Esse vocês encontram em diversas livrarias aqui de Porto Alegre, tá? E ele fala, tem um romance também sobre reencarnação, um romance muito bonito que dá toda a trajetória de um espírito que está no plano superior ou no plano elevado, programando a sua reencarnação, porque é exatamente isso que acontece. Todos nós planejamos a nossa reencarnação. Então ele narra 2 gerações, dos avós aos pais dele, aqui na Terra, que serão os pais dele. Muito lindo, muito lindo. Narra tudo, né? Desde os avós até a concepção dele. Já está acordado. Vamos falar sobre esse livro na próxima. Vamos combinar o dia melhor para te vir aqui. E a segunda parte, eu fiz um compilado das 5 obras básicas de Kardec que fala só sobre reencarnação. Então, o assunto reencarnação nas obras de Kardec não precisa ir lá nas 5 obras. Está tudo aqui. Maravilha. Compilado. Legal. E a terceira parte eu também segui o mesmo critério, né? Coloquei lá as religiões que creem, né, na reencarnação, são neutras ou não acreditam.
Aí nós temos algumas surpresas também. Então, quero agradecer mais uma vez, né, o ter aceito esse convite. Eu acho que esse assunto ele abre para várias conversas, várias vindas aqui no podcast. Quero agradecer também ao José Luiz, que é parceiro aqui, né? Fala sobre diversas coisas, é um estudioso, né? E eu acredito que quanto mais a gente fala, mais a gente dá a oportunidade das pessoas pelo menos refletirem sobre aquilo e se interessar, buscar mais conhecimento. Então, muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. João Luiz Gomes e José Luiz Cardoso. E eu quero agradecer também a todos que estão aqui, principalmente os nossos apoiadores, né, que estão conosco. E a gente está com alguns apoiadores novos, que é o ICF, a Construtora Inteligente, que fica em Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul. Quem quiser entrar em contato, é uma construtora que trabalha com uma tecnologia avançada. Inclusive, eles dão cursos para mulheres que querem entrar na construção civil. Muito interessante. Eu fiz palestra para elas agora, algumas semanas atrás. E para entrar em contato e saber mais sobre esse trabalho, é através do telefone, o WhatsApp também, que é 51 997 16 36 77. Temos também o Cinema Novo aqui em Porto Alegre, né? Que sob nova direção, o Movie Cine, que fica lá no Lindóia Shopping, que é na CIS Brasil 3522. E quem quiser saber mais sobre esse cinema, os filmes que estão em cartaz, é através do site www.moviecine.com.br e também pelo Instagram, que é Movie Cine Cinemas. Entre em contato e veja lá como é que está a programação desse cinema que foi reinaugurado recentemente aqui em Porto Alegre. Temos também a Cooperativa Paulo Freire. A cooperativa, ela trabalha muito com descartes eletrônicos. Então, assim, se quiser saber mais o que são esses descartes eletrônicos, que às vezes as pessoas não sabem, né, como descartar, o que é considerado um material que pode ser descartado dentro desses eletrônicos. Ela faz coleta e o destino correto desses eletrônicos. E agora está com uma parceria show, que é a Green Energy, que trabalha com energia solar. O que é isso? É uma energia destinada para cada pessoa que queira fazer essa parceria com desconto na sua luz, né, direto na sua conta de luz, de até 20%. Tu não necessariamente tem que ter as placas solares na tua casa, mas tu pode fazer essa parceria e receber pela tua conta de luz o desconto direto. Então, aqui são nossos apoiadores. Quero agradecer mais uma vez, agradecer aos nossos convidados desse episódio do podcast. A gente falou bastante sobre reencarnação, mas não se esgotou por aqui. Vamos ter que voltar com toda certeza. Muito obrigada e, pessoal, se inscrevam no canal. E quem quiser alguns outros assuntos, escreva ali para nós, dê sugestão, que a gente vai buscar parcerias para falar melhor sobre isso. Muito obrigada e até a próxima.